que até mesmo uma ilha precisa reconhecer a água no seu entorno para poder se considerar uma ilha. Ou seja, até mesmo uma ilha precisa reconhecer o seu entorno, o outro no seu entorno, para que ela realmente tome consciência de que ela é uma ilha cercada de água. Alô pessoal, sejam muito bem-vindos aqui nesse nosso canal, onde o tema é Personal Branding, o tema do gerenciamento das marcas pessoais, o tema que exige que você se compreenda como um empreendimento que tem marca, um empreendimento que pode e deve prosperar, fazendo gestão da sua marca pessoal. E o tema que eu trago hoje é um tema quente, é um tema bastante discutido, é um tema que a gente vê sendo discutido nas redes sociais em torno de uma narrativa de que você precisa ser você mesmo a despeito da opinião dos outros, a despeito do olhar dos outros sobre você. E esse é um tema quente porque, obviamente, ninguém gosta de dizer que não tem personalidade suficiente para impor a sua opinião. E isso gera em todos nós uma coisa que é muito comum, que é o medo de parecer fraco, de parecer um sujeito sem personalidade, popularmente, como a gente diz, uma pessoa, um profissional, Maria vai com as outras, que é afetado pela opinião o tempo todo dos outros, que não tem vida própria, que não tem personalidade suficiente para tocar sua vida do jeito que tem que tocar. E, obviamente, essa narrativa é uma narrativa difícil de ser contestada, porque o racional é óbvio, né? É que você precisa ser você mesmo, que você não pode abrir mão dos seus valores, dos seus princípios, o que eu concordo muito. Mas isso tem uma grande diferença em não se importar com a opinião dos outros. E eu vou tentar explicar isso aqui para você, porque não se importar com a opinião dos outros leva a uma coisa muito dramática para as carreiras, e que eu falo há muito tempo aqui, que muitas vezes é uma carreira cheia de atrito, é uma carreira que não tem fluidez, é uma carreira que não se desloca, é uma carreira que não cresce, porque parece que está sempre travada no atrito gerado para outras pessoas. Então, eu diria para você uma frase que tem me tocado muito, eu tenho falado seguido sobre ela, que até mesmo uma ilha precisa reconhecer a água no seu entorno para poder se considerar uma ilha. Ou seja, até mesmo uma ilha precisa reconhecer o seu entorno, o outro no seu entorno, para que ela realmente tome consciência de que ela é uma ilha cercada de água. Se você me permitir aqui desdobrar essa metáfora, eu diria que esse é um olhar muito próximo do que a gente precisa para as nossas carreiras, para as nossas marcas pessoais, que é reconhecer a existência do outro e a força dos outros à nossa volta para que a gente possa se reconhecer na nossa totalidade. Porque o autoconhecimento que eu tanto prego aqui, e que autoconhecimento assim é a coisa fundamental, é o ponto de partida para qualquer planejamento de carreira, exige um primeiro olhar, que é um primeiro olhar para dentro, que você mergulhe profundamente em você mesmo, que você tome consciência dos seus ativos, dos seus passivos, das suas vulnerabilidades, das suas forças, dos seus talentos e tudo que faz de você, você. Ou seja, a sua identidade, quem você realmente é, o seu self. Mas autoconhecimento exige também um olhar para fora, porque autoconhecimento não pode se limitar a só o meu próprio olhar para dentro de mim mesmo para me compreender, porque eu não sou uma ilha deserta. Existem os outros à minha volta e eu, obviamente, eu e você, geramos impacto nas pessoas, impacto nesses outros à nossa volta. E esses impactos que a gente gera, as experiências que a gente gera, os rastros que a gente deixa nos outros, obviamente, implicam em reflexos na gente mesmo. Então eu diria para você pensar aqui, que se a sua vida flui tranquilamente, se você consegue se manter com a sua identidade,
sem grandes ruídos, sem grandes atritos, é porque você está super bem. É porque você tem consciência do outro na volta de você. E eu gosto muito da ideia, o filósofo Clóvis de Barros Filho fala nisso e eu adoro, e está no meu último livro Autenticidade, de que esse outro na nossa vida, que a gente vive usando essa expressão, os outros não são uma abstração, os outros são a nossa família, os outros são as pessoas da nossa equipe, são as pessoas que a gente lidera, são os líderes à nossa volta dentro de qualquer organização, da igreja, da escola, da família, da sociedade, do trabalho. Ou seja, esse outro na volta de você, esse outro na minha volta, são as pessoas que eu amo, são as pessoas que eu convivo, são a minha audiência, são os meus colaboradores, são os meus clientes, são os meus fornecedores, são os meus parceiros. E não faz nenhum sentido, eu respeito opiniões contrárias, mas para mim não faz nenhum sentido a gente desprezar a opinião e o olhar desses outros à nossa volta. Pense como a ilha. A gente só se reconhece quando a gente pode olhar para esse diferente à nossa volta, para a gente poder se conhecer realmente na totalidade. Então eu diria para você, não tenha medo, de se importar com a opinião do outro. Não tenha medo, de escutar as pessoas à sua volta. Não tenha medo de reconhecer que existem pessoas diferentes de você, pessoas que têm opiniões contrárias à sua opinião, que existem pessoas que pensam diferente de você, pessoas que não concordam com as suas opiniões. Isso não significa que a gente vá ser guiado pela opinião dos outros, que a gente não vai ter a própria opinião. Significa apenas reconhecer que existem outros à nossa volta, que nós não vivemos isolados completamente, ermitões, e que a gente não precise dos outros à nossa volta. Então eu diria que é no diferente de você, naquilo que é contra as suas próprias opiniões, no mercado de profissionais diferentes, de pessoas que pensam completamente diferente de você, você observando esse diferente, é que você se reconhece nas suas próprias singularidades. Eu não sei se faz sentido isso para você, mas reflita comigo e fique com esse pensamento, que é o pensamento que eu gosto muito da ilha, que é, até mesmo uma ilha precisa reconhecer a água no seu entorno para que ela possa se compreender como uma ilha. E eu trago isso para a minha vida, trago isso para a minha carreira, que é preciso a gente respeitar as pessoas à nossa volta, é preciso que a gente compreenda esse embate do diferente nas nossas vidas, porque é aí que a gente cresce. Porque quando a gente fica só com a própria opinião, quando a gente fica só com a própria visão, a gente fica limitado. Aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente já tem, aquilo que a gente já sabe, aquilo que faz parte da nossa história. Quando eu me abro para olhar o diferente de mim, é que realmente eu consigo compreender as minhas próprias forças, as minhas próprias competências, as minhas vulnerabilidades, a minha história. Eu consigo compreender o valor da minha história quando eu olho para os outros e não vejo nos outros essa história. Então, buscar esse equilíbrio, e equilíbrio é uma coisa importante para as nossas carreiras aqui, de não se despersonalizar, de não abrir mão da sua identidade, de não abrir mão dos seus valores, dos seus princípios, daquilo que lhe trouxe até aqui, mas compreender uma coisa fundamental: você causa impacto nos outros, e esse impacto acaba tendo reflexos em você, e muitas vezes acaba gerando atrito desnecessário da vida, brigas que a gente não precisava ter, que a gente pode também escolher as boas brigas. Então a ideia de reconhecer o outro, de reconhecer o diferente, de reconhecer quem não pensa como eu penso, é que faz com que eu compreenda o valor das minhas próprias crenças, dos meus próprios princípios, e que me faz mais leve para seguir em frente com mais fluidez, que é o que a gente busca para as nossas marcas pessoais. Pense nisso, me diga aqui se faz sentido para você. Se fizer sentido para você, a gente volta aqui semana que vem se você está me assistindo no canal Marketing, com um novo programa. Então, até o próximo episódio e um forte abraço para você.